Olá, eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maria Adélia de Oliveira e este é o segundo módulo, 7ª aula do curso de Conservação da Biodiversidade. Vocês têm aqui o meu e-mail e podem e devem usar para todo tipo de comunicação, para a gente bater papo, para tirar dúvida, para discutir, certo? E a gente pode fazer isso ao longo de todo o curso e além, ok? Bem, eu tenho a honra de estar aqui com vocês e hoje nós temos 4 temas para conversar. É claro que esses temas estão muito interrelacionados e eles são também relacionados com todos os outros temas do curso, mas principalmente com os cursos da aula de número 6 do professor Luiz, e como vocês vão ver a seguir. Então, os temas são planos de ação nacionais de espécie ameaçada, os PANs, projetos de conservação de espécies ameaçadas, as categorias de conservação in situ e ex situ e análise de viabilidade populacional. E a gente vai falar nessa sequência, certo? Vocês viram nas aulas do professor Luiz essas etapas da avaliação de risco de extinção. Então, ela começa com a compilação de dados, com uma base de dados, que são consolidados com fichas e mapas. Depois se faz uma ampla consulta, geralmente online, né, para vários pesquisadores. Depois existe uma consulta mais direta, uma checagem. E, finalmente, então, se faz uma oficina de avaliação e categorização. Depois do resultado dessa oficina, esse relatório vai para uma validação com especialistas que, claro, não participaram dessa reunião e, finalmente, quando retorna, isso é então publicado oficialmente através de uma instrução normativa, né, uma IN ou uma portaria, e quando tem recurso se publica então o livro vermelho ou aquela lista daquela espécie em particular. Por quê? Porque na maior parte das vezes esse processo de avaliação, ele faz um diagnóstico, né, do risco de extinção das espécies e ele identifica e localiza as principais ameaças, as áreas importantes para a manutenção da espécie, que às vezes é chamada também de áreas prioritárias, né, para conservação, e também localiza e identifica a compatibilidade com as atividades antropogênicas. Esse levantamento é o que vai subsidiar, então, o Ministério do Meio Ambiente a produzir a lista oficial nacional das espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. É um processo cíclico, né, tem reavaliações mais ou menos a cada 5 anos, e esse conhecimento, claro, é muito dinâmico, vai mudando à medida do tempo, então é preciso que a gente sempre esteja fazendo essas revisões. Por exemplo, em 2014, o ICMBio encerrou o primeiro ciclo de avaliação, no qual foram avaliados 12.254 táxons da fauna brasileira. Vocês vão ver no final que eu coloquei nas referências alguns desses produtos, essas portarias, tudo. Bem, a maior parte dos exemplos que eu vou dar aqui vão ser sobre os primatas, porque a minha praia é a fauna, entre eles os mamíferos, e entre os mamíferos, principalmente os primatas. E no caso da macacada, o ponto focal para todas essas fases é o ICMBio. Então, o ICMBio, na verdade, convoca a Sociedade Brasileira de Primatologia, a SBPR, que é uma ONG sem fins lucrativos, que, entre várias outras coisas, é quem organiza os congressos a cada 2 anos, né, de primatologia, e que tem os maiores especialistas na área. A IUCN, na verdade, o grupo de primatas da IUCN, a IUCN é uma BONG, né, uma Big ONG também, que faz nada mais, nada menos do que tanto produzir como também reavaliar semestralmente, quase, né, a grande lista internacional de espécies ameaçadas, e o CPB, que é o Centro de Primatas Brasileiros, na verdade, o Centro de Conservação e Manejo de Primatas Brasileiros, que também trabalha para burro. Ele é parte do ICMBio e focado com os primatas. Então, vocês vão ver que a maior parte das minhas informações vão ser sobre os primatas. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu mostrei essas carinhas felizes aqui dos
convocados para essa avaliação de risco somente dos primatas. Então, imagine o trabalho que é para o MMA conseguir também recurso, né? Isso às vezes ele conta com financiamento através de projetos da ONU, de instituições nacionais, de países, né, desenvolvidos que ajudam nas questões ambientais dos países emergentes como o Brasil, e até de pessoas individualmente que são convidadas e que têm recurso e que vêm, né, financiando a própria viagem, mas também o Ministério do Meio Ambiente tem que promover um local em que eles vão ficar enfurnados durante 4, 5 dias, então fazendo essa revisão. No caso dos primatas, são mais de 150 espécies diferentes e se vê um a um, não se vê só as ameaçadas. A avaliação de risco, ela pega todas as espécies e caracteriza elas com tudo aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Identificando e localizando ameaças, essa coisa toda. Então, assim, conseguir agenda, conseguir com pessoas que às vezes vêm de fora do Brasil, né? Com muita gente de todo o Brasil para poder, né, fazer essa reunião, é algo realmente bem trabalhoso. Mas bem, o ideal era que esse, que é o primeiro passo para a gente fazer o PAN, né, é uma das estratégias de conservação da biodiversidade brasileira, não é a única. Tem outros projetos grandes também, como é o caso do PPBio, né? Mas o PAN é uma das estratégias bem importantes para a conservação da diversidade e o primeiro passo é avaliar, então, o estado de conservação das espécies. Se todos os estados do Brasil fizessem a sua tarefa, o seu dever de casa nesse aspecto, né, a sua lista, como é o caso do Paraná, que tem o livro vermelho da fauna ameaçada, o Espírito Santo, que tem esse livro também da flora, né? Como faz o Brasil, ou até outras instituições, como é o caso da Embrapa, seria ótimo, porque a nacional seria apenas uma compilação de todos os estados, mas infelizmente isso não é verdade. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente não tem toda a fauna listada, apenas a herpetofauna. Certo? Então, quem falou anfíbios e répteis acertou. É a única lista de espécies que a gente tem através de uma portaria oficializada. Então, qualquer empreendimento que for ser feito e tendo uma dessas espécies lá, a coisa não vai ser tão fácil, né, para os empreendedores, porque eles vão ter que lidar com aquela espécie que está ameaçada, tudo. Então, é para isso que serve a lista. E é por isso que eu coloquei aqui também a foto desse cara. O prefeito Rodrigo Agostinho, não sei se ele ainda é prefeito de Bauru, mas é o único município que produziu a sua lista de fauna e de flora e que faz todos os empreendimentos a partir dessa lista, né? Então, palmas para esse prefeito, né? Vamos lá. Então, inicialmente, esses planos de ação, eles eram elaborados espécie por espécie. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a onça pintada. Cada um tem as suas características, cada plano tem seus objetivos, tem as suas ações, tem as suas metas, né? A da onça pintada, por exemplo, a onça pintada existe em todo o Brasil, e inclusive ela não distingue o que é a Amazônia brasileira do que é a colombiana, a venezuelana, das Guianas, tudo. Então, as ações sobre a onça pintada, elas têm que provavelmente incluir uma colaboração com os pesquisadores que estão em outros países, tanto do norte, do oeste, né, também, porque toda a cordilheira dos Andes ali tem, a onça passa de um lado para outro, como também no sul, né, Uruguai, Argentina. Então, é uma série de ações que precisa de uma colaboração imensa e tem uma grande área de distribuição. Uma outra, por exemplo, a da ararazinha, da arara azul de Lear, que inclusive ela tem exatamente a mesma área de distribuição geográfica, né, de endemismo, no raso da Catarina, que fica no norte da Bahia, bem no limite com Pernambuco, só que a gente não tem esses coquinhos dos quais ela se alimenta. Então, as aves, né, a ararinha azul, infelizmente, está extinta na natureza, né? Mas a arara de Lear tem o seu próprio PAN. E, claro, talvez seja muito mais fácil trabalhar com a espécie que tem uma localização muito restrita, como é o caso dela. Então, os objetivos, as pressões que ela sofre, a identificação das ameaças vai ser muito diferente do que da onça, do que da toninha, por exemplo, que é uma espécie marinha, e aí você imagine o que é um plano para monitorar uma espécie que está no oceano, tá? O dos mutuns, né?
Borboletas, vocês sabiam que Pernambuco tem 2 borboletas que na lista brasileira de espécie ameaçada consta como ela tendo a sua distribuição aqui em Pernambuco? Pois é, então tem muita coisa que fazer. Eu sei que vocês, quando terminar esses cursos, vão estar loucos para fazer a própria lista do Recife, de Camaragibe, eu espero, e estejam e contem comigo para a parte de mamíferos. Bem, então, aqui a gente tem esses planos, não é? E o plano que teve um caminho contrário a muitos, e que é a tendência atual, é a do mico-leão dourado, certo? O mico-leão dourado, ele tinha um PAN só dele. E hoje, o PAN dos micos-leões, ele inclui, na verdade, as 4 espécies de mico-leões que vocês estão vendo aí, a distribuição geográfica, tanto a do passado como a do presente, do cara dourada, da bundinha dourada, o todo dourado, que é o rosália, e o caiçara, certo? Então, as 4 espécies hoje estão num único PAN. E isso foi principalmente por quê? Porque uma pesquisadora, uma bióloga americana, inclusive uma das pesquisadoras que contribuiu para o surgimento, né, da biologia da conservação, né, a Deborah Klein, foi a primeira study bookkeeper, que aqui, traduzido para o tupiniquim, a gente chama de study bookista, né? Então, ela foi a study bookista do projeto Mico-Leão, e ela teve essa ideia de expandir. Ela conseguiu, na época, colaborar com mais de 100 e recrutar mais de 200 animais de 100 zoológicos diferentes, distribuídos no mundo inteiro. Recrutar, não é por quê? Porque ela, como study bookista, e aí a gente pode fazer um parênteses, né? O que é um study book? Study book seria como um registro de nascimento, né? Ou um livro de pedigree. Pedigree é outra palavra estrangeira, mas acho que pedigree todo mundo sabe o que é, não é? Então, por exemplo, um cão que tem pedigree custa mais caro do que um cão sem pedigree, não é? Que tem aquela linhagem conhecida, certo? Então, a mesma coisa, a gente não tem esses preconceitos nas espécies silvestres, mas os animais que conseguem ter um study book, né? Ainda é caro você ter um registro, uma análise genética para você escolher, né, com uma seleção bem fundamentada, qual é o animal que mais vai contribuir, né, se eu for trazer ele da Antuérpia para o Brasil, esse animal tem alguns genes que são diferentes da população que já existe ali, para que a gente possa aumentar a variabilidade genética da população, certo? Então, o study bookista é uma peça fundamental, e a Deborah Klein, que foi inclusive também study bookista da parte de reprodução ex situ, em cativeiro do panda, que é o símbolo da conservação, o símbolo da WWF. Então, não a menina é o cão chupando manga, né? Infelizmente já nos deixou. Mas bem, fecha esse parêntese e vamos para essa tendência. Então, por que eu falei do mico-leão? Porque a tendência hoje é você poder abrigar vários animais num só PAN. Porque do modo que uma lista está crescendo todo ano e da dificuldade que tem, né, de conseguir recurso para fazer as reuniões, para fazer tudo, então não dá para ter um PAN para cada espécie, né? Então, aqui a gente tem isso foi um boletim do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste, o PAN-PRINE, que os exemplos que eu vou dar todos a partir de agora vão ser com eles, para vocês entenderem bem como é que funciona um PAN. E aqui vocês estão vendo nesse logo que tem um guariba, que é esse macaquinho daqui maior, escuro, né? Ou barbudo também chamado, 2 guigós, que são esses menorzinhos, e 2 macacos pregos, o galego e o do peito amarelo aqui. Por quê? O primeiro ciclo do PAN-PRINE tinha só 5 espécies. No segundo ciclo já foi acrescentado mais um outro guariba também, certo? Isso a gente vai falar com mais detalhes depois. Mas então, o que é o PAN? Como funciona e para que serve? O PAN é um instrumento de gestão construído de forma participativa, e isso é o mais importante de todos, porque não tem isso de inimigo do meio ambiente ou, no outro extremo, os ecoxiitas. Não, olha, a gente precisa trazer os inimigos para perto, né? Porque todo mundo pode colaborar. E a gente, no PAN, a gente vai ver que a mesa, né,
vai sentar-se lado a lado o cara que é o dono do engenho ou da usina, né, junto com o cara que é o assentado do INCRA. Né, vai entrar o cara que coleta açaí com o dono de uma fábrica. Então, assim, todas aquelas pessoas que de alguma forma têm uma atividade que interfere, né, naquele local em que a espécie ameaçada vive, né, então ele precisa estar dentro do PAN, precisa ser recrutado para quê? Para ordenar e priorizar as ações para a conservação da biodiversidade do ambiente natural onde aquela espécie vive, e isso com objetivos e metas bem estabelecidos, com um período também bem definido. O PAN não fica só de convidar e tá né, combinado na boca, né? Tem que ser uma coisa oficial. Então, o documento inteiro sai no Diário Oficial da União, e aqui eu peguei a portaria 242 de março de 2018, que estabeleceu o segundo ciclo do PAN, com todos os seus objetivos e tudo, e também o outro Diário Oficial da União, no qual está o Comitê Assessor, porque você vai ter a Secretaria Executiva, o Comitê Assessor, os articuladores e colaboradores do PAN, certo? E o Comitê Assessor é aquele cara chato que fica, né, cobrando a atividade dos outros, porque cada um se responsabiliza e tem que tocar a ação, certo? Esse aqui é como é que funciona, porque para que serve eu acho que todo mundo sabe, né? Um PAN serve para que a gente possa retirar um animal da lista. A gente tem que, se não retirar ele da lista, melhorar a situação dele, na verdade da sua população, né? Fazer qualquer coisa para melhorar essa situação. Mas como é que funciona? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, claro que ninguém vai ler essas letrinhas muito miúdas aí, mas é uma grande planilhona em que você tem os objetivos, as metas, as várias ações relacionadas com cada meta e um monitoramento de várias características. E essa planilha, ela, à medida que vai tendo uma reunião, e geralmente o grupo todo se reúne pelo menos uma vez no ano, né, ou mais de uma vez, né, então isso vai sendo atualizado. Aqui você está vendo essa parte colorida aqui do meio? Então, por exemplo, se uma ação está atrasada, está fora do prazo, ela fica em vermelho. Mas se ela, por exemplo, ela está atrasada, mas está em andamento, aí ela fica em amarelo. Se, no entanto, ela está tudo dentro do prazo, ela fica em verde, certo? Então, e aqui você vai acompanhando isso e essa planilha vai cada vez crescendo e aumentando mais à medida que vai passando. Essa segunda também tem uma letrinha muito miudinha, mas só para vocês terem uma ideia que, por exemplo, aqui está o nome de todos os colaboradores do PAN. E aqui na terceira linha tem os articuladores. Você vê que se contar aqui vão dar 19, mas tem alguns que estão com 2 tipos de ações responsáveis por um fulano só. Eu vou pegar o meu exemplo aqui, né, para mostrar que, por exemplo, eu sou responsável pela 4.7, essa daqui. Essa ação 4.7, eu sou articuladora, mas na verdade eu colaboro com a 1.1, 1.2, 1.5, 3.4, 4.2, 5.3, certo? Então, todo mundo que é articulador é também colaborador de uma ou de mais atividades. Então, uma cobra, mas eu sou cobrada também, certo? Vamos lá. Então, eu peguei aquele exemplo, como eu falei para vocês, da 4.7. Então, na 4.7, qual é a minha ação? Estabelecer, revisar e aplicar os protocolos para manejo populacional in situ, ou seja, no ambiente natural, das espécies-alvos, incluindo captura, transporte, questões sanitárias, liberação, monitoramento e dieta. Então, para isso, eu preciso dizer quais as localidades, a área, colocar observação. Na medida que eu for... Por exemplo, a minha ação, nessa época dessa revisão, estava em andamento, mas eu tenho que dizer a descrição do andamento da ação, como é que está, e depois quais os produtos obtidos, quais os problemas enfrentados que justificam, vamos dizer, a execução parcial da ação, né, quem é responsável por ela, e também as recomendações e, no final, até a revisão. Se foi preciso fazer uma revisão no texto da ação ou em outra parte dela, certo? Então, é só para mostrar numa linha só como é que essa planilha funciona. E aqui, nessa outra planilhazinha, é uma planilha já diferente daquela, porque é somente para que vocês tenham uma ideia da questão temporal do que é um PAN, certo? Então, por exemplo, essa é do primeiro ciclo.
E esse objetivo daqui era um objetivo específico, era controle da presença de espécies animais alóctones, que são espécies exóticas, né, e ou domésticas, que afetem negativamente as espécies alvos deste PAN. Então, qual era o indicador? Número de espécies alóctones retiradas daquele local. Qual era a linha de base? Tinham sido retirados 14 exemplares, né? Qual era a meta do meio termo? Meio termo seria a metade do tempo todo do PAN. O PAN, no primeiro período, foi de 2013 a 2017, 5 anos. Então, com 2 anos e meio a partir do início, é o que a gente chama de meta do meio. Na meta do meio, é obrigatório a gente ter uma reunião para ver como é que o plano anda, para ver se precisa mudar alguma coisa, certo? Então, a nossa meta do meio termo era conseguir retirar 60 espécimes alóctones do local onde o animal ameaçado estava, certo? A meta final era tirar 250 espécies alóctones. E como é que a gente ia verificar? Através de relatórios de manejo. Como era a frequência? Uma frequência semestral, em julho e janeiro. Quem era a pessoa responsável? Fulano, certo? Então, isso é para vocês terem uma ideia de como é que as coisas andam. E tem muito pesquisador envolvido, geralmente os projetos de mestrado e doutorado são todos, né, também envolvidos também com os TCCs, com essas ações do PAN, para quem é pesquisador e colaborador do PAN, né? Então, hoje em dia eu trouxe para mostrar essa tendência que a gente tem o sumário executivo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica, várias espécies de mamíferos, tudo abrigado dentro de um PAN só, e o nosso, que é o PANPRINE, né, dos primatas do Nordeste. Esse aqui é a capa do sumário do primeiro ciclo. Como eu falei, tem um segundo, mas não se teve dinheiro ainda para fazer um novo sumário executivo. Então, é isso aí. Bem, vamos passar para um segundo ponto, que é os projetos de conservação de espécies ameaçadas. Bem, nesse aspecto, é muito difícil a gente falar sobre isso sem falar sobre as categorias de conservação in situ e ex situ, né? Mas vamos lá, vamos dar aqui alguns exemplos de projetos, né? Os projetos de conservação podem incluir, por exemplo, a reintrodução de animais que existiam ali, né, e que já não existem mais. Pode incluir translocações de uma localidade para outra, para, por exemplo, incentivar a reprodução em um determinado local, mas nenhum tipo de ação dentro desses projetos seria significativa se a gente não considerasse as especificidades das espécies e das questões das ameaças que ocorrem ali. Então, eu vou dar 2 exemplos. Um com esse animalzinho daqui, que é o mico-leão da bundinha dourada, né? Crisopigos, que é né, o nome dele, Leontopithecus crisopigos. Então, o mico-leão, ele é chamado também de mico-leão preto. Então, o mico-leão preto, ele existe no local em São Paulo e ele sofreu, uma parte da área dele ia sofrer uma inundação, a área ia ser totalmente inundada por conta de uma hidrelétrica. Então, o que é que se teve que fazer? Não adiantava você, por exemplo, translocar mais animais para lá. O que tinha que fazer naquele momento, e isso é o último recurso que a gente geralmente usa em projetos de conservação, é retirar o animal daquele local. Então, aquele grupo precisou ser translocado, certo, para um outro ambiente. E o interessante é que esse animal tem se trabalhado principalmente as questões ligadas à educação ambiental. E isso fez uma diferença tão grande na conservação da espécie que ela saiu do estado de criticamente ameaçada para em perigo de extinção, né? O que é uma coisa que a gente comemora raramente no Brasil. E esse outro mico-leão aqui que vocês estão vendo embaixo, que é o mico-leão dourado, ele teve uma característica interessante a respeito disso, que é o fato de que, além da Devra ter recrutado os animais de vários zoológicos do mundo, tudo, atualmente o que tem sido mais importante, desculpem, é a questão dos corredores ecológicos, né? A área dele é uma área que está toda fragmentada. Então, para a população realmente poder
aumentar de tamanho e estar em estabilidade, né, alcançar novamente aquele equilíbrio, é preciso que esses fragmentos sejam conectados. Então, corredores ecológicos, viaduto verde, eu acho que tem uns 3 meses atrás se inaugurou um viaduto, os carros agora passam por baixo e a parte de cima foi reflorestada, né? Ou então outro tipo de ponte, de vegetação, outras pontes, para interligar os fragmentos e com isso aumentar a dispersão dos animais, dar acesso a novas áreas e promover a formação de novos grupos e com isso aumentar a população, certo? Então são 2 histórias diferentes, com características diferentes. Esses são alguns exemplos de projetos de conservação. Mas a gente vai falar também de alguns projetos quando a gente estiver lidando com esse novo tema, que são as categorias de conservação in situ e ex situ. Bem, vocês confundem direita e esquerda? Eu confundo muito. Né? Às vezes, eu também confundo in situ e ex situ. Mas, assim, in situ é no ambiente do animal, certo? A espécie dentro do seu meio. E esse é o melhor modo, a melhor estratégia para se conservar realmente uma espécie a longo prazo é a conservação in situ, certo? No entanto, algumas espécies, para se evitar a extinção, a gente precisa manter os indivíduos em condições artificiais sob a supervisão humana, certo? Isso acontece, por exemplo, nos CETAs, né, nos centros de triagem, onde os animais devem ficar só temporariamente, ou mesmo em zoológicos, né, onde geralmente os animais ficam quase que pelo resto da vida deles. Né? Então, essa estratégia é a chamada conservação ex situ. Mas, hoje em dia, uma estratégia intermediária é aquela que combina os elementos tanto da conservação in situ como ex situ, e ela é chamada de monitoramento intensivo. Ela é a que mais atende às novas demandas, né, dos tempos atuais. E, assim, só para lembrar, um projeto bastante exitoso a nível nacional com um mamífero aquático, nesse caso, né, o peixe-boi marinho, Triquecus manatus, que já tem mais de 30 anos de projeto. É um projeto que monitora as espécies, muitas espécies nasceram em cativeiro, né? Então tiveram todo um cuidado sob supervisão humana, mas depois foram liberados na natureza e são monitorados através de satélites, né? Com GPS para ver a distribuição. Já se acompanhou o nascimento, aqui vocês estão vendo um filhotinho mamando, né? na fêmea, e é assim um dos projetos mais exitosos que a gente tem aqui para dar de exemplo, que contou tanto com parte ex situ como parte in situ. E agora a gente vem para dar exemplos nossos, né, do nosso grupo do LECA, do Laboratório de Ecofisiologia Animal, com a macacada. Né? Essa espécie ela é fantástica, esse animal ele é quase que exclusivamente folívoro, é claro que se alimenta de frutas também, mas ele tem toda uma fisiologia adaptada para a alimentação de folhas, e era muito difícil conseguir criar ele fora do ambiente. Então, nem existia antes um protocolo para criação em cativeiro, porque em pouco tempo as espécies desenvolviam problemas intestinais, tinham anemia e vinham a óbito, certo? Acontece que a gente tem dentro do nosso projeto tanto uma pessoa que trabalha com ele em um projeto in situ, né, na área dele, que é a Juliane, é a mais corajosa doutoranda de todos os tempos, porque a Juliane Moura da Silva, ela enfrenta o Beelzebub no inferno. Certo? O nome do Guariba é Aloata Beelzebub, e a localidade onde ele fica chama o Córrego do Inferno, no Engenho Sacramento, na Mata de Sacramento, lá em Água Preta. Num momento, em 2016, quando a Juliane estava lá desenvolvendo, ela fez o mestrado e agora o doutorado com essa espécie, e a gente estava, inclusive, com os alunos da pós-graduação, com uma aula no campo, começamos a ver a mata sendo derrubada, tudo, e isso acabou envolvendo a nossa conexão com vários outros atores para produzir o que a gente chamou de Plano de Ação Emergencial para a Proteção do último refúgio do macaco guariba, Aloata Beelzebub, em Pernambuco, já que ele só existe realmente lá no município de Água Preta, em Pernambuco. Esse plano foi aprovado pelo CONSEMA, né, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas infelizmente a unidade de conservação que foi definida até hoje
né, não foi transformada ainda numa unidade de conservação, mas a Juliane continua lá trabalhando para que isso um dia venha a acontecer. E a gente tem também com essa espécie, e no futuro a gente espera que alguns desses animais, os seus filhotes, vão lá para a Água Preta, né, aumentar, melhorar a diversidade genética da população que a Juliana estuda, mas essa espécie tem agora também no zoológico e a gente está conseguindo coisas impressionantes, né, todos os técnicos do zoológico, especialmente o Leonardo e o Márcio, né, se envolveram muito de modo a, por exemplo, fazer com que esse macho, que foi o primeiro animal que chegou, que andava sob os cotovelos, não se movimentava muito, provavelmente por conta de problemas ligados à alimentação, e com uma alimentação adequada, folívora, né, como ele precisa, esse animal agora está aqui, como vocês veem, né, lá no alto, na parte mais alta do recinto, e através do pessoal, principalmente do Setas da Paraíba, né, do CPB, do ICMBio, que conseguiu recrutar algumas fêmeas que estavam, né, distribuídas aí em vários locais, e esses animais, então, foi feito um estudo para o pareamento e a reprodução de cativeiro, e eles já tiveram um filhote em cativeiro que, infelizmente, veio a óbito, mas a gente, né, aguarda para a próxima reprodução dessa fêmea. Esse estudo, na verdade, envolveu o TCC do Luiz Marcos da Silva Júnior, que é esse que está, né, com a seta aí em cima dele. E agora a gente vai falar de um outro projeto também do zoológico do Parque Estadual Dois Irmãos, que é capitaneado pela Isadora Melo das Neves, na sua dissertação de mestrado, lá com o outro macaco do Pamprini, que é esse macaco prego galego, né? Essa espécie, ela consegue se reproduzir, e apesar de várias atividades estarem sendo feitas com comportamento, tudo, ela está, na realidade, sendo monitorada do ponto de vista comportamental, né? Análises genéticas também vão ser feitas para se acompanhar, se monitorar, iniciar um studybook, né, com essa espécie, mas tem muitos passos ainda para que a gente consiga soltar. O que a gente quer mesmo é, por exemplo, soltar ela no Parque Dois Irmãos. Não é? Por quê? Porque o Parque Estadual Dois Irmãos, ele aumentou de tamanho nesses últimos anos. Qual é a área de conservação no Brasil que teve um aumento de 3 vezes? As áreas vão sendo geralmente reduzidas como papa, né, pelas beiradas. É uma coisa triste. E o nosso PED aumentou quase 3 vezes o tamanho. Além disso, tem vários projetos feitos com as comunidades do entorno, extremamente importantes. Um deles aqui, vou até aproveitar para fazer a propaganda, as Artesãos do Parque, que é um projeto coordenado pela Marina, né, feita com as mulheres que moram no entorno e que tem uma lojinha dentro do zoológico. Tem o próprio PPBio, né, coordenado pela Carolina, e também esse projeto agora, né, dos Irmãos do Parque. Então, a sua população já está bastante consciente e com certeza vai colaborar com o monitoramento pós-soltura da espécie. Mas ainda tem muita coisa que fazer. Por exemplo, os exames de referência que têm que ser feitos, né, com a espécie, hemograma, esfregaços, né, tudo isso que vocês estão vendo aí, né, a lista é enorme. A avaliação epidemiológica também, cada vez mais importante nos tempos de hoje de pandemia, né, e ainda a análise fisiológica do nível de cortisol fecal, por exemplo, e o manejo nutricional, que a gente utiliza um método chamado soft release, né, em que os indivíduos são habituados gradativamente e os alimentos que são encontrados na natureza já estão sendo oferecidos a ele como uma forma de enriquecimento ambiental, mas à medida que a gente vai diminuindo a quantidade de alimento ofertado, vai também aumentando a quantidade de alimentos que eles reconhecem na natureza, certo? E, claro, fazer o monitoramento pós-soltura, né? Então, ainda tem muita coisa que fazer, mas é um projeto que tanto tem características in situ como ex situ, certo? E vem o último ponto, que é a análise de viabilidade populacional. Nesse aspecto, essa é como se fosse a ferramenta
O suprassumo, né, a ferramenta mais importante para o estudo das espécies ameaçadas, é uma ferramenta de modelagem usada para predizer as tendências de declínio e poder, né, suspender essas tendências, e também a probabilidade de extinção. É como se ele, ao final, ele pudesse testar todas as alternativas de manejo que é possível para a espécie e dizer assim, qual será o tempo de vida dessa espécie ainda na Terra, né? É claro que, às vezes, isso é usado para dizer assim, olha, essa população daqui não adianta você investir muito nela, vamos investir numa outra que tem uma probabilidade maior de sobrevida, né? Mas, bem, o ideal é que todas as espécies tenham isso, né? O AVP pode ajudar muito a entender quais são aquelas variáveis que são mais importantes na dinâmica de cada população e a probabilidade dela de sobrevivência a longo prazo. O principal programa dessas análises é chamado Vortex, né? Apesar de existirem outras, mas dentro da área primatológica praticamente todo mundo utiliza o Vortex, que é uma modelagem computacional mais amplamente utilizada. Ele modela as dinâmicas como eventos discretos, sequenciais, como é o caso, por exemplo, nascimento, morte, alguma catástrofe, né? Que ocorre ao longo da vida dos indivíduos que compõem a população. E o resultado do AVP vai ficando cada vez mais robusto à medida que você vai acrescentando mais dados ao modelo. Então, por exemplo, dados biológicos, particularmente os reprodutivos. Quando é que a fêmea ou o macho atinge a maturidade? Qual é o intervalo entre partos? Quantos filhotes nascem por vez? Né? E também os dados ecológicos. Qual é o tamanho da área, a abrangência desse animal, qual é a diversidade da dieta, tudo. Então, à medida que o modelo vai recebendo mais e mais dados, ele vai tendo resultados mais confiáveis. Mas não é somente isso, tem os dados antropogênicos que são os mais importantes, que são aqueles relacionados com a ameaça, né? Geralmente a ameaça é por conta de alguma ação humana ali, isso, né, a Carol, já muita gente falou aí até agora, né? Bem, as probabilidades dos eventos, então, eles são modeladas como constantes ou como variáveis randômicas, né, ou aleatórias, né, que seguem uma distribuição especificada, e isso ajuda a gente a entender os efeitos que as forças determinísticas têm, e também os eventos demográficos, os eventos ambientais e até os genéticos, né, que são estocásticos, né, sobre a dinâmica daquela população selvagem, certo? Então, é uma análise importantíssima, e eu só trouxe agora para terminar um exemplo do que tem no Pamprini sobre os sapajos flávios, que é o macaco... desculpem, tinha uma fotozinha que não saiu aqui, mas o sapajos flávios, que é o nosso macaco prego galego. Então, por exemplo, foram realizados AVPs da espécie durante a primeira oficina de trabalho de AVP dos primatas brasileiros ameaçados em 2008, promovido pelo CPB durante a tese de doutorado de Mônica Montenegro, tá? Então, aqui diz os produtos, eu vou só focar nos problemas enfrentados. Então, ela diz ao final, como essa análise foi desenvolvida principalmente por uma servidora do CPB, o principal problema enfrentado para continuar avançando é publicar um artigo sobre essas análises, e isso depende da possibilidade de agenda, e naquela época a Mônica estava fazendo 1000 outras coisas, né? Então, assim, no dia a dia do pesquisador, e no caso do CPB, a maior parte tem mestrado, tem doutorado, e isso, né, é uma coisa boa que os servidores públicos em várias áreas, não só na área acadêmica, estejam todos, né, nessa ânsia de estar cada vez, né, se especializando mais, mas algumas dificuldades, né, são encontradas justamente porque durante o período que a gente tem não tem como, né, trabalhar direito. Então, aqui eu trouxe algumas das referências, a portaria, como eu falei, e aqui estão os que realizaram e financiam e organizam, né, esse evento. Muito obrigado, cuidem-se, e eu quero ver muitas perguntas quando a gente se encontrar na aula síncrona do dia 21 de dezembro, ok? Se cuidem. Muito tempo, né?